Meu nome é Camila e durante muitos anos eu evitei contar essa história. Não por vergonha, mas porque lembrar ainda machuca, mesmo depois de tudo que conquistei. Eu tinha apenas 17 anos quando descobri que estava grávida. Não foi planejado, não foi sonhado, mas aconteceu. Meu mundo, que já era difícil, virou de cabeça para baixo. Morava com meus pais numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, onde a tradição falava mais alto que o amor. Quando contei a notícia, esperava pelo menos um pouco de compreensão. Mas não. Minha mãe me olhou como se eu fosse um erro. Meu pai? Ele não falou nada. Só se levantou da mesa e, sem levantar a voz, disse: "Você vai embora dessa casa, hoje naquela noite." Ou dormi no banco da praça central, com uma mochila e o teste de gravidez ainda molhado no bolso. O vento era gelado, mas doía menos do que o que eu estava sentindo por dentro. Rejeição. Me senti suja, descartável. Como se minha existência tivesse perdido o valor. E tudo porque escolhi não esconder o que estava crescendo dentro de mim. Na manhã seguinte, acordei com o rosto inchado e o corpo doído. Não apenas pelo frio da noite passada, mas pela ferida aberta dentro de mim. Meu mundo tinha sido arrancado. Aos 17 anos, sem ninguém por perto, grávida e rejeitada pela própria família, eu não sabia o que fazer. Mas sabia que não podia desistir. Caminhei por horas pela cidade tentando entender o que viria depois. Tentei voltar à casa dos meus pais só para buscar algumas roupas. Mas minha mãe trancou o portão e disse apenas: "Você fez sua escolha, agora arque com as consequências." Aquelas palavras doeram como socos. O pai do bebê desapareceu assim que soube da gravidez. Disse que não podia assumir isso na juventude dele, que tinha a vida toda pela frente. Eu ouvi tudo calada, com o coração se partindo em pedaços. Fiquei dias andando de um canto para o outro com fome, sono, medo e enjoos. Acabei encontrando abrigo num pequeno centro de apoio a mulheres em situação de risco, numa igreja que funcionava com doações. Lá, me deram uma sopa quente, um colchão fino no chão e um pouco de dignidade. Era pouco, mas para mim foi tudo. Conheci outras mulheres que tinham passado por rejeições parecidas, histórias tão ou mais dolorosas que a minha. E naquele ambiente, mesmo frágil, comecei a entender que eu ainda tinha valor. Comecei a participar das reuniões, ouvia histórias de superação, aprendia sobre meus direitos, recebia carinho, coisa que fazia tempo que eu não sabia o que era. Uma senhora chamada Dona Teresa, voluntária do centro, virou como uma avó para mim. Ela sempre dizia: "Filha, a dor de hoje pode ser a ponte para a sua vitória de amanhã, mas você precisa ter coragem para atravessar." E foi com essas palavras que eu comecei, aos poucos, a reconstruir meu caminho. Ainda grávida, consegui um pequeno trabalho como ajudante em uma lanchonete perto da rodoviária. Era pesado, os enjoos não davam trégua, mas cada real ganho era uma prova de que eu era capaz. Dormia no centro, trabalhava o dia inteiro e, à noite, deitava com a mão sobre a barriga pedindo a Deus que aquele bebê me desse força para continuar. Mesmo machucada, mesmo sozinha, algo dentro de mim começava a nascer, uma vontade imensa de vencer. Os meses foram passando e com cada semana que se aproximava do parto, a realidade ia ficando mais dura. A barriga crescia e, junto com ela, os olhares tortos nas ruas, o preconceito, os comentários maldosos. A cidade era pequena e todo mundo conhecia a história. Diziam que eu era uma sem juízo, que tinha dado mau exemplo e que meus pais estavam certos em me expulsar. O julgamento vinha de todos os lados, até de pessoas que se diziam religiosas. Mas, no meio de tudo isso, havia um fogo aceso dentro de mim. Algo que me dizia: "Você ainda vai calar todo mundo." Trabalhando na lanchonete, aprendi muito mais que fritar salgados e limpar balcão. Aprendi a lidar com gente, aprendi a me calar na hora certa e a falar quando fosse preciso. E, acima de tudo, aprendi a confiar no meu próprio valor.
Dona Teresa, que nunca me abandonou, me levou a um curso gratuito de panificação numa ONG da cidade. Ia nas horas vagas, com a barriga enorme e com as mãos ainda sujas de óleo da lanchonete. Mas aprendi cada receita com uma paixão que nem eu sabia que tinha. Quando meu filho nasceu, o Daniel, eu estava com apenas 18 anos e absolutamente sozinha. Mas quando olhei aquele rostinho pela primeira vez, todo o medo do mundo foi substituído por uma força indescritível. Foi como se Deus me dissesse: agora começa a sua vida de verdade. Daniel nasceu saudável, forte e com os olhos do pai que nos abandonou. Isso me doía no começo, mas logo transformei em combustível. Com o apoio de Dona Teresa e das mulheres do abrigo, consegui uma vaga numa creche comunitária e voltei pro o batente com ele ainda bem pequeno. Me dividia entre a lanchonete, o curso de panificação e noites mal dormidas. Não era fácil. Teve dias em que pensei em desistir, outros em que chorei escondido no banheiro da lanchonete, mas em nenhum momento voltei à porta da casa dos meus pais. Eu sabia que o orgulho deles era maior que o amor. E mesmo assim nunca desejei o mal. A cada final de mês, eu separava uma parte do meu salário para montar minha primeira encomenda de salgados. Comecei vendendo coxinha e pão de queijo para os motoristas de ônibus da rodoviária. Era só uma caixa de isopor com adesivo escrito, à mão, Lanches da Camila. Em menos de 2 meses, os motoristas já me chamavam pelo nome. E o que começou como uma renda extra, virou o início da minha independência. Com o tempo, fui juntando dinheiro, comprei um forno usado, aluguei uma cozinha pequena e montei meu primeiro micro-negócio. Trabalhei como nunca. Dormia 3, 4 horas por noite com Daniel no berço improvisado ao meu lado. Cada fornada que saía era uma prova de que eu podia. Quando fiz meu primeiro R$1.000 em um único final de semana, chorei abraçado ao meu filho. E naquele dia, prometi para mim mesma: nunca mais vou depender de ninguém para sobreviver. Foi também nesse período que algo inesperado começou a acontecer. Minha mãe começou a me ligar escondido do meu pai. No começo, eu não atendia. Depois respondi mensagens curtas, frias, mas ela insistia. Dizia que sentia saudades, que queria conhecer o neto. Que o pai estava arrependido, mas que não tinha coragem de me procurar. Aquilo me doía e me confundia. Durante anos, eles me viraram as costas no momento que eu mais precisava. Mas parte de mim ainda queria entender: será que um dia eu seria capaz de perdoar? Eu nunca pensei que perdoar fosse uma possibilidade real. No meu coração ainda existia uma ferida aberta. Quando eu escutava a voz da minha mãe pelo celular, era como se voltasse no tempo e ouvisse de novo aquela mesma mulher dizendo com frieza que eu não era mais bem-vinda em casa. Ela dizia estar arrependida, mas eu me perguntava: arrependida de quê? De ter me colocado para fora com uma barriga de 5 meses? De não ter vindo atrás, nem quando soube que o neto tinha nascido? Ou estava arrependida porque, agora, começava a ouvir pela cidade que a Camila tá vencendo? A dúvida me corroía por dentro. Durante anos, minha sobrevivência tinha sido alimentada por uma mistura de fé, orgulho e resiliência. Mas, no fundo, ainda existia uma menina dentro de mim que queria entender por que os próprios pais tinham feito aquilo. Eu sabia que eles tinham sido criados numa cultura rígida, onde gravidez fora do casamento era motivo de vergonha, mas nada justificava o abandono. Mesmo com essa batalha interna, continuei trabalhando. Meu pequeno negócio de salgados começou a crescer. Os pedidos aumentaram, os clientes voltavam, e eu decidi criar uma marca. Dei o nome de Sabores da Vida, porque cada coxinha, cada empada, carregava um pedaço da minha história. Eu usava embalagens com frases inspiradoras e os clientes amavam. Uma vez, um homem me mandou mensagem dizendo que leu uma frase num saquinho de pão de queijo e decidiu voltar a estudar. Aquilo mexeu comigo. Era como se, além de alimentar, eu estivesse transformando vidas, mesmo que de forma simples. Foi
Aí que recebi um convite para participar de uma feira gastronômica regional. Não era qualquer coisa. Ali estariam empresários do ramo, jornalistas e até chefes renomados. Quando vi meu nome na lista de participantes, quase desmaiei. Preparei tudo com carinho. Criei um estande simples, mas cheio de alma. Levei minhas melhores receitas, coloquei fotos do Daniel e escrevi um pequeno texto contando a minha história. Como fui de rejeitada a empreendedora. No segundo dia do evento, uma repórter de uma TV local se aproximou. Leu o cartaz com meu relato, provou uma empada de frango com catapairo e disse: "Você é a história que o Brasil precisa ouvir." No dia seguinte, lá estava eu na televisão, contando minha trajetória com lágrimas nos olhos. O vídeo viralizou. Centenas de mensagens começaram a chegar. Gente dizendo que chorou, que se inspirou, que também foi rejeitada pela família e viu em mim uma chama de esperança. Eu estava em choque. Meu celular não parava. E, entre tantas mensagens, uma em especial me fez estremecer. Era do meu pai. Sim, daquele homem que não trocava uma palavra comigo há mais de 4 anos. Ele escreveu: "Filha, vi sua entrevista. Eu errei. Você não merece o que passou. Sinto vergonha. Me perdoa." Eu li ele aquilo centenas de vezes. Minha mão tremia. Chorei tanto que precisei parar tudo no dia. A dor que eu achava que já tinha cicatrizado veio à tona com força. Meu pai, aquele que me virou o rosto, estava agora me pedindo perdão. Mas será que ele realmente entendia a gravidade do que fez? Ou era apenas a culpa batendo? Fiquei dias sem saber como reagir. Daniel, agora com 4 anos, me perguntou: "Mamãe, por que você tá triste?" Eu respondi: "Porque às vezes, até o coração mais forte fica confuso, meu amor." Foi só depois de uma conversa longa com Dona Teresa que decidi escrever uma carta. Nela, contei tudo o que senti naquele dia em que fui expulsa. Contei do medo, da dor das noites sem teto, das humilhações, mas também falei das conquistas, do orgulho de ser mãe, de ser mulher, de ter vencido sem pisar em ninguém. No final escrevi: "Não sei se estou pronta para perdoar, mas estou disposta a escutar." E enviei. Uma semana depois, recebi resposta. Uma carta escrita à mão, com a letra tremida do meu pai. Ele disse que chorou lendo a minha, que leu em voz alta para minha mãe, e que pela primeira vez entendeu o quanto erraram. Ele escreveu: "A vergonha me impediu de pedir perdão antes. Mas eu te amo. Sempre amei. Aquilo me quebrou por dentro. Pela primeira vez, senti verdade nas palavras. Pela primeira vez, imaginei um futuro onde talvez a gente pudesse reconstruir algo. Mas eu também sabia que o perdão não viria de um dia para o outro. E tudo bem. Eu tinha o direito de levar meu tempo. No meio disso, continuei expandindo o negócio. Contratei 2 mulheres que, como eu, foram expulsas de casa. Criei um pequeno projeto social dentro da Sabores da Vida, oferecendo capacitação e apoio para mães solo. A primeira turma teve 5 alunas. Hoje são mais de 30. Em cada história, eu via reflexos da minha. Em cada abraço que recebia, entendia que minha missão era maior que o rancor. A vida estava me mostrando que, mesmo sem pedir, eu já tinha vencido. E, curiosamente, quanto mais eu ajudava outras mulheres, mais a minha dor ia se dissolvendo. O perdão começou a nascer de forma natural, sem pressa, como uma flor que desabrocha depois de muita seca. Não era um ato, era um processo. Nos meses que se seguiram, a minha vida deu uma reviravolta que eu jamais imaginaria. O meu negócio, que começou pequeno, foi crescendo de uma forma que me surpreendeu. A Sabores da Vida se tornou uma referência na cidade. As encomendas não paravam de chegar, e a cada nova parceria que fechava, mais forte eu me sentia. E foi quando a demanda chegou ao ponto de eu precisar alugar uma cozinha maior, que eu senti que o momento de minha vida também tinha chegado.
Eu não estava mais lutando para sobreviver. Eu estava prosperando, vivendo a vida que um dia pensei que seria impossível para alguém como eu. Mas, por dentro, ainda restava aquela sensação de que algo estava incompleto. Quando minha mãe me ligou pela primeira vez, eu sabia que o momento da verdade tinha chegado. Ela me convidou para um almoço na casa deles. O pai estava lá também. A última vez que estivemos juntos, eu tinha 18 anos e a relação entre nós estava destruída. Então, eu sabia que isso não seria apenas um almoço, seria uma reconciliação ou uma tentativa disso. Com medo, mas ao mesmo tempo com uma coragem que não sabia que existia em mim, aceitei o convite. No dia do encontro, eu me preparei como se fosse para uma entrevista de emprego. Eu sabia que não seria fácil, mas também sabia que não podia mais carregar o peso daquela mágoa. Cheguei na casa deles com o coração batendo forte. Tudo estava como antes, mas ao mesmo tempo tudo parecia diferente. A sala estava mais limpa, a decoração mais moderna, mas o cheiro de casa de mãe, aquele cheiro que sempre me trazia um conforto inexplicável, ainda estava lá. Foi recebida com um abraço apertado da minha mãe, e o meu pai ficou em silêncio, de cabeça baixa. A mesa estava posta e o clima era estranho. Ninguém sabia por onde começar. Depois de alguns minutos de silêncio, minha mãe começou a falar. Ela disse que me amava e que sentia muito pela forma como as coisas aconteceram. Não foi fácil para ela. Ela me disse que sempre teve medo do que a sociedade pensaria dela como mãe, e que isso a fez tomar decisões erradas. Ela disse que se arrependeu de não ter me dado o apoio que eu precisava. No fundo, ela também tinha sido criada numa cultura onde a mulher era vista como um reflexo das escolhas do homem, e ela, sem saber, tinha sido guiada por esse medo. Minha mãe contou com lágrimas nos olhos que até hoje ela se lembrava da dor que sentiu quando me viu indo embora, grávida, sem rumo. Ela disse que demorou muito para entender que o erro não foi meu, mas dela e de meu pai. Quando terminou de falar, fiquei em silêncio, absorvendo cada palavra. Eu queria ter a resposta pronta, queria mostrar que estava tudo bem, mas não estava. Tudo o que passei ainda doía. Não queria fingir que estava tudo resolvido. Então, foi meu pai quem falou. Ele começou com um pedido de desculpas. Disfarçava, tentando mostrar que estava bem, mas eu podia ver a dor nos olhos dele. Ele falou que, naquele dia, quando me expulsou, foi a coisa mais difícil da vida dele, mas ele não soubera lidar com o orgulho e com o preconceito da sociedade. Ele admitiu que, enquanto me expulsava, ele sentia vergonha de mim, mas que isso não era por minha culpa, mas por ele não saber como lidar com os próprios sentimentos. Ele se desculpou por não ter me ajudado a criar o Daniel. Ele falou que se arrependia muito, e que queria poder voltar no tempo e fazer as coisas de maneira diferente. No momento que ele disse isso, meu mundo virou de cabeça para baixo. Eu estava ouvindo pela primeira vez uma versão dele que eu nunca conheci. A dor de anos se dissolveu naquele segundo. Mas mesmo assim a reconciliação não foi imediata. Não foi algo que se curou com palavras. Era como se eu tivesse que entender, aceitar e, mais do que tudo, aprender a confiar novamente. Isso não aconteceu do dia para a noite. Eu precisei de tempo. E ele também. Eu continuei com meu negócio e comecei a dar mais espaço para minha mãe. A cada dia, ela se mostrava mais presente, mais disposta a reparar seus erros. Ela passou a me ajudar com as encomendas, ia comigo às compras de ingredientes e até começou a pegar algumas receitas de família para incrementar o cardápio. O negócio estava prosperando tanto que eu decidi abrir uma filial. Minha mãe foi fundamental nesse processo. Embora eu ainda tenha ressentimentos, eu reconheci que ela estava se esforçando para ser a mãe que eu sempre precisei. E aos poucos, Daniel, que estava muito distante do avô, começou a se aproximar. Eu não forcei nada.
Deixei o tempo agir. Ele começou a gostar das brincadeiras de futebol com o pai. E, ao ver isso, meu pai não aguentava segurar as lágrimas. Aos poucos, o laço entre nós três foi se fortalecendo. Eu sabia que a relação com meu pai, embora com muito mais cicatrizes, tinha algo que não podia ser quebrado: o amor, mesmo que tardio. Quando decidimos fazer uma grande festa para comemorar o sucesso do meu negócio, eu finalmente aceitei o convite para convidar minha família. Eles estavam lá, ao meu lado, como se nunca tivesse existido aquela briga, aquela separação. Quando meu pai se levantou para me dar os parabéns na frente de todos, eu vi em seus olhos a verdadeira transformação. Ele estava de cabeça erguida, orgulhoso de mim. E naquele momento, algo dentro de mim também se curou. Eu não só tinha conseguido vencer a sociedade, mas também as barreiras do meu próprio coração. A reconciliação não foi um ato isolado, mas uma jornada. E naquela festa, cercada de amigos, clientes e familiares, eu entendi que o maior prêmio não era o sucesso material que eu conquistara, mas a capacidade de perdoar e reconstruir o que parecia irremediável. Meu pai se tornou o maior fã do meu negócio. Ele agora me ajudava com a logística, com a parte administrativa. Ele dizia que estava muito orgulhoso de mim, mas eu sabia que o orgulho que ele sentia vinha de um lugar profundo, de quem realmente entendeu o que é ser pai. Já minha mãe se tornou a minha maior parceira. Ela agora me ajudava a gerenciar o trabalho e a cuidar do Daniel. E, nos momentos de pausa, sentávamos juntas tomando chá e conversando sobre tudo o que passou. Eu finalmente sentia que tinha recuperado, não só o amor deles, mas a confiança em mim mesma. Aquela mulher que um dia pensou que seria uma rejeitada para sempre, agora era alguém que podia reescrever sua história. A mulher que aprendeu a dar a volta por cima, sem esquecer de suas raízes. Eu sabia que tinha conquistado muito, mas o maior presente foi o perdão. Foi a chance de recomeçar. Chegamos ao final dessa jornada. A história que começou com dor, rejeição e abandono, culminou em uma reconciliação inesperada, mas cheia de superação. O que parecia ser o fim de uma vida, uma história marcada por perdas, se transformou em um recomeço. E esse recomeço não veio de um golpe de sorte, mas de muito trabalho, de perseverança, de aprendizado com os erros e acertos. E o mais importante, de um profundo processo de cura, tanto pessoal quanto familiar. Eu, que um dia estive sozinha, agora era uma mulher completa. E não apenas isso. Eu havia transformado a dor em força, a rejeição em motivação e a solidão em uma construção de novos laços, mais fortes do que os que eu tinha antes. Meu negócio estava prosperando de maneira que eu nunca imaginei, mas, mais do que o sucesso material, o maior prêmio de todos era o poder de perdoar e recomeçar. Naquele momento, rodeada pelos meus pais, pelo meu filho e por todos aqueles que acreditaram em mim, eu percebi que o verdadeiro triunfo não era sobre a vitória material, mas sobre a capacidade de amar, de perdoar e de confiar novamente. A jornada de reconciliação, que parecia impossível no início, agora era uma realidade palpável. Eu havia dado a volta por cima, não apenas nos negócios, mas na vida. E, ao olhar para o meu filho, eu sabia que havia deixado um legado. Um legado não de rancor e amargura, mas de resiliência, de persistência e de amor incondicional. E é por isso que eu quero deixar um recado para você que está assistindo a esse vídeo agora. Se você já passou por algo similar, ou se a sua história não é a mesma, mas você também se sente perdido ou rejeitado, eu quero que saiba que sempre há uma chance de recomeçar. Não importa o que você tenha vivido, o que você tenha perdido, você tem a capacidade de dar a volta por cima. Pode ser um caminho difícil, mas no final o triunfo será seu. Eu estou aqui para te dizer que tudo é possível e a vida pode ser maravilhosa mesmo após as maiores dificuldades. Nunca desista. Nunca deixe que a dor seja maior do que a sua vontade de viver e crescer. E agora eu te faço um convite.
O que você faria no meu lugar? Como você reagiria se estivesse nessa situação de rejeição, mas também tivesse a oportunidade de recomeçar e de alcançar a reconciliação? Deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe com a gente a sua opinião. Eu adoraria saber o que você pensa. E se você gostou dessa história e acredita que ela pode inspirar mais pessoas, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias de superação como essa. Essa é uma jornada que todos podemos viver. Uma jornada onde, mesmo nas piores adversidades, sempre há uma chance de recomeçar e de ser feliz. Não importa o que aconteça no caminho. O mais importante é que você nunca pare de acreditar em si mesmo. Isso é o que realmente vai te levar ao triunfo. Então continue lutando, continue acreditando e lembre-se, sua história não termina aqui. O melhor ainda está por vir. Até o próximo vídeo.